Tarde a todos. A gente tem aqui o prazer de iniciar hoje, oficialmente falando, as atividades da nossa comissão, a Comissão de Estudos da Sociedade Anônima de Futebol, da OAB Pernambuco. Foi uma iniciativa da presidente Ingrid Zanella criar essa comissão a partir da percepção de que o tema SAF estava cada vez gerando não só mais interesse, mas realizando transformações concretas no futebol brasileiro, ao mesmo tempo que, dado o caráter ainda nascente do assunto, a lei da SAF está completando agora no segundo semestre 5 anos, ainda não havia uma fartura de material doutrinário, jurisprudencial sobre o assunto. Daí a importância da gente criar uma comissão para que a gente possa dar suporte, dar material, dar encaminhamentos para que os advogados, especialmente de Pernambuco, possam assessorar os clubes da região e do Brasil a se profissionalizarem, a assumirem práticas de governança mais sofisticadas, em suma, a se converterem em SAF e participarem da transformação do futebol brasileiro que está ocorrendo. E diante disso, com esse objetivo em vista, acho que não teria uma pessoa mais adequada para estar aqui com a gente nesse primeiro encontro, não só pela qualidade técnica dele em termos de conhecimento do direito, mas sobretudo pela postura aberta que ele tem em termos de a preocupação que ele tem com formação de jovens advogados e, sobretudo, formação do público brasileiro em geral com relação à importância das SAFs. Estou falando de Rodrigo Monteiro de Castro, que é o autor do anteprojeto da lei da SAF, fez um belíssimo trabalho junto com o senador Rodrigo Pacheco para aprovar a lei lá em 2021. Mas o trabalho dele vem, na verdade, muito antes. Quando eu falei do trabalho de formação de público, eu falei isso pensando nas obras que o Rodrigo publicou, na coluna Meio de Campo que ele tem no portal Migalhas, nos eventos que ele participou, enfim, toda a jornada que ele fez para que a necessidade de transformação do futebol brasileiro se transformasse em uma urgência a ponto da gente vencer um conjunto de resistência que a gente sabe que são enormes. E quando a gente olha o ambiente ao redor, a gente não tem dúvida que estamos logrando êxito nisso. Então, antes de passar a bola para o Rodrigo, eu queria saudar aqui a presença dos membros da comissão, na figura do vice-presidente Daniel Magalhães, que está aqui com a gente. E, Rodrigo, passar a bola para ti. Acho que você dispensa a apresentação. Rodrigo é advogado e sócio do Seto Guto Monteiro de Castro Advogados, que é um escritório que tem sede, inclusive, aqui na nossa cidade, Recife. É também professor, inclusive professor da CBF Academy, lugar no qual eu me formei no curso de Futebol Mercado em SAFs com ele. E, como eu falei, é autor do anteprojeto da Lei da SAF. Rodrigo, prazer ter você aqui com a gente. Bom, Rodrigo, eu agradeço primeiramente o convite e na sequência, o que me honra muito, né? É, Vindo de você, da OAB Pernambuco, entidade tão relevante, né? A OAB de modo geral e a OAB Pernambuco, para o funcionamento, né? Das instituições do país. E agradeço também a apresentação. Você é um amigo, então eu acho que você foi extremamente generoso. Se a gente tirar uns 90%, talvez os 10 que sobram eu me reconheço aqui. No resto, você foi muito gentil comigo. Sim, eu acho que a gente vive aqui um momento especial, né? Porque a lei da SAF, que é uma lei nova, né? Eu vou explicar um pouquinho. Quanto tempo eu tenho mais ou menos para fazer uma apresentação inicial aqui? Não, fique à vontade, Rodrigo. A primeira pergunta que eu tinha pensado era justamente uma pergunta introdutória com relação ao contexto de criação da lei da SAF e as urgências que ela vem responder ao mesmo primeiro momento. Tá bom. Eu já faço isso aqui, já respondo, porque até se você quiser fazer dessa Sim, forma, para claro. mim, Acho que a fica ideia aqui fica é dinâmico. ser um ambiente mais flexível. Boa, maravilha. Então vamos lá. Acho que é um momento importante, porque a lei, que tem apenas 5 anos, né, uma lei ainda jovem, uma lei que ainda está em processo de compreensão, amadurecimento e acomodação. Quando eu quero dizer isso, não a lei em si, mas os agentes, né, que trabalham com ela,
Então, menos de 5 anos, quer dizer, menos de 5 anos de sua existência, a gente já está convivendo agora com uma reforma que foi aprovada semana passada na Câmara dos Deputados. Ela resulta de um projeto de lei, mais um projeto de lei de autoria do senador Rodrigo Pacheco, de 2023. Eu tive aqui, de novo, o prazer de redigir um anteprojeto para o senador Rodrigo Pacheco, e que se converteu depois em projeto de lei de autoria dele, tudo debatido e conversado com ele, em função, né, das arestas que nós percebemos que ficaram do processo legislativo e de como modificações cirúrgicas poderiam trazer mais solidez, segurança e perspectiva, né, de uma política pública voltada à formação deste mercado, de modo que isso tudo aconteceu semana passada, né? Então, a Câmara dos Deputados aprovou o PL 2.978 de 2023, e como ele surgiu no Senado Federal, né, ele desceu do Senado para revisão da Câmara dos Deputados, com aprovação subiu, o projeto foi encaminhado para a sanção presidencial. O presidente tem 15 dias úteis, se minha memória não me trai, para, enfim, eventualmente impor ali algum tipo de veto ou não, espera-se que não. Passado esse prazo, o projeto, então a lei, ela passa a vigorar aqui com uma nova reforma, que ela é muito interessante e muito importante, como eu disse, porque a gente vai aparar algumas arestas do processo original. Então, respondendo sua pergunta agora, Rodrigo, e parabéns também pela presidência da comissão, uma comissão, eu acho que relevante, sobretudo num estado que tem três times tradicionalíssimos, né? E outros times que ganham força, alguns até operando sob a forma empresarial, e um dos times mais icônicos do país também, o Ibis, né? Enfim, um estado que merece, eu acho, que ter uma posição mais efetiva e de maior destaque no cenário futebolístico do país. Então, como é que surgiu a lei da SAF originalmente? Ela surgiu de uma decepção, né? No evento que eu participei semana passada, disseram, isso aqui é fruto de um sonho, né? Eu falei, não é de um sonho, não, é fruto de um pesadelo, se bem que pesadelo é sonho também. Ela nasce para resolver, ela não nasce como lei, era um projeto originalmente de governança para o São Paulo Futebol Clube, isso lá para 2014, 2015, que eu fiz a pedido de um grupo de queridos amigos que tinham a ideia de, seguindo uma tradição que se perdeu, né, de vanguarda que o São Paulo deixou de ser, né? São Paulo já foi vanguarda, hoje é o atraso do futebol brasileiro, e eu digo isso há mais de 12 anos, em artigos escritos e tudo mais. Ninguém acreditava estar aí, mas o fato é que a gente fez este projeto e que foi negado, foi arquivado e não teve nenhuma recepção por vários motivos. Um, por questão política, e o outro, porque não tinha lei, e mais ainda, porque grupos de interesse não queriam nem ouvir falar deste negócio. Quando houve a recusa, daquela decepção, daquele pesadelo, surgiu a ideia de tentar ajudar um time, que era o meu time, a partir de um movimento sistêmico. Ou seja, só haveria como provocar um debate sério se a gente tivesse uma lei que fosse, que se pudesse estender a todos os times do Brasil e que, a partir daí, deixe então de ser um projeto de time e passa a ser um projeto para que a gente desenvolva um ambiente, né, um grande ambiente. E foi com esse contexto que eu fui estudar, junto com o José Francisco Mansur, o que tinha acontecido em mais de 20 países, 25 países, cada um com seus problemas, com as suas vocações e as suas soluções, né? Desde países latino-americanos, como Uruguai, Chile, norte-americanos, né? Do norte, do hemisfério norte ali, mesmo que latinos, como México, Estados Unidos,
países europeus vários, Portugal, Espanha, Holanda, Alemanha, França, Inglaterra, Itália, etc., alguns países asiáticos. E quando eu já tinha aqui uma visão bastante é, segura não, né? Mas sólida desse mapa, desse mapa mundi, desse mapa do futebol, e que aí o estudo se voltou para o Brasil. Constituição, lei Zico, lei Pelé e Profut, que estava ali em debate, né? E foi neste contexto que caiu a ficha, né? Apesar de eu sempre sou um advogado de chama transacional, de mercado, M&A, operações, investimento, governança, etc. Eu nunca tinha feito, ninguém tinha feito uma operação, ou poucas operações eu já no futebol, mas ter feito não era a questão é, nós não temos um ambiente, um mercado. Se o investidor quiser chegar e investir, ele não tem no que investir pela configuração do futebol de um modo geral. E aí, a ficha, como eu falei, que caiu a gente precisa formar um ambiente aqui, um mercado, ou um sistema, em que a gente consiga, né, dentro de um ambiente, a gente está falando de um ambiente minimamente regulado, aqui de uma moldura, atrair, de um lado, o proprietário do futebol, que é o clube, e não o torcedor, porque isso é uma ladainha, né? O Flamengo pertence aos seus torcedores, o esporte pertence. Não. O time pertence ao clube, o proprietário é o clube, né? E tem os seus associados e que se sujeita ali a toda a questão política, as complexidades. Então, como não havia essa perspectiva, né, de atrair esses dois grupos, é, pela inexistência, né, de vias jurídicas que viabilizassem esse encontro, que veio a ideia, né? E foi assim que então que surge a lei da SAF. Ela é apresentada num livrinho que eu gosto muito, chamado Futebol, Mercado e Estado. Ali a gente apresenta, eu e o Mansur, nós apresentamos toda a ideia, a concepção, como é que funcionaria esse sistema, que ele era muito mais sofisticado, algumas coisas acabaram sendo abandonadas no caminho, e ao final nós redigimos também um anteprojeto de lei da SAF, que foi depois, fomos procurados por alguns parlamentares e nós conversamos com bastante profundidade com o deputado federal, que na época era presidente do PSDB do Rio de Janeiro, o deputado federal Otávio Leite, é, e gostamos muito dele, e acho que ele de nós, e foi aí que, com alguns ajustes, ele apresentou praticamente na íntegra o que foi a primeira iniciativa de Sociedade Anônima de Futebol, e aqui vale um registro histórico. No nosso projeto original, nós apelidamos a SAF de Sociedade Anônima Futebolística. Quem faz a mudança para a Sociedade Anônima do Futebol foi o deputado Otávio Leite, porque ele achava que futebolístico não soaria bem e futebol era melhor, e aí vem essa ideia dele. Esse projeto tramita até 2019, aliás, ele não tramita porque na sequência o Brasil para por conta da Lava Jato. 2019 as coisas voltam a andar, e foi neste momento que não vem aqui muito ao caso a motivação. Eu fiz um novo projeto para o Rodrigo Pacheco, o senador Rodrigo Pacheco, um jovem senador que tinha acabado de ganhar a eleição, né? Ele era deputado federal, um advogado extremamente competente, extremamente bem sucedido e uma figura assim ímpar, eu acho, na sociedade brasileira. E ele estava no segundo ou terceiro mandato, e eu conhecia contra a advocacia, e por intermédio, sobretudo, de um amigo muito próximo que faz essa ponte, e aí eu fui conversar com ele e expliquei que tínhamos, né, essa perspectiva que o Brasil tem mais de 20, acho que são 25, 26 clubes com mais de 1 milhão de torcedores, tem força local, regional e nacional, 150 milhões de torcedores
né, só no Brasil, várias possibilidades, né, de ser a grande força do hemisfério sul e, por que não, do planeta, pentacampeão, clube pentacampeão, o maior exportador de jogadores do planeta, e que, num ambiente de 5 bilhões de pessoas conectadas ao futebol com maior ou menor intensidade, nós não representamos praticamente nada. Nada. A relevância do Brasil hoje no futebol mundial é nenhuma, né? Exceto como exportador de jogadores. E o Rodrigo Pacheco ficou assim, estarrecido e falou assim, mas como se essa riqueza toda, e eu aqui estou convencido, e ele nem é uma pessoa que acompanha muito futebol, assim, essa conversa durou não mais do que 10 minutos, e falou, como que o Estado ou governos nunca viram ou perceberam a potencialidade esportiva, social e econômica, né? E aí ele perguntou, bom, se é um projeto ali também, o que eu posso fazer? O que nós podemos fazer? Eu expliquei para ele que o projeto lá caminhava por uma via que eu achava que não era muito adequada, assim, etc, etc, e que depois de anos, né, debatendo com vários agentes, a gente tinha um espaço para fazer uma lei, fosse uma lei bem é, 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 que atacasse o que tivesse que atacar. E aí ele se encanta com a ideia e ali, junto ao gabinete dele, nasce então o projeto de lei de SAF, que ele apresenta em 2019, tramita até 2021. Em 2021 ele se torna presidente do Congresso Nacional e logo acho que no segundo discurso dele à nação ele disse que um dos temas dele seria ali o futebol, né? E aí o projeto é aprovado em 6 meses, com a relatoria do senador Carlos Portinho, aprovado sem nenhum voto contrário, desce para a Câmara dos Deputados. Quem relata na Câmara dos Deputados é o deputado Fred Costa, um nome importante, deputado por Minas Gerais, o senador Portinho, senador pelo Rio de Janeiro. É importante porque o Fred Costa não apenas, o deputado Fred Costa não apenas relatou aqui, como relatou também a reforma que foi feita. E aí, esse projeto na Câmara, ele é votado, se não me engano, 429 votos a favor contra 7 contrários, vai à sanção do presidente, e o presidente, então, aprova com alguns vetos muito importantes, ou muito ruins, numa grande, né, realiza-se uma grande, tabula-se uma grande negociação política, que é normal, faz parte do sistema, e parte dos vetos, uma parte é derrubada pelo Congresso Nacional, uma parte importante não é derrubada, enfim, não deu para derrubar, e desde 2021, então, a SAF se integra ao sistema e já, né, e deu sinais rapidamente de que seria uma lei, como se diz no jargão, que pegaria, né, ela teria eficácia pela reação e pelo surgimento de projetos. O primeiro deles foi um projeto que eu acho que ele é quase, ele de alguma forma é um certo avalista de tudo isso, que é o projeto do Cruzeiro com o Ronaldo, quando o Ronaldo... Rodrigo, antes da gente partir Vamos para esses lá. projetos, que aí eu vou ter, acho que vai ter um momento reservado para isso. Então, eu queria ficar ainda um pouquinho nesse momento inicial, que para mim, à medida em que eu estudava SAF, sempre foi muito didático a comparar para entender qual era a verdadeira novidade que a lei da SAF trazia quando comparava ela com tentativas anteriores, caracterizadas pela Lei Zico e depois pela Lei Pelé, de tentar conferir uma certa vocação empresarial para o futebol por meio da estruturação dos clubes em formas empresariais. Naqueles casos, sociedade seja limitada, seja anônima, o caso do clube empresa e no caso da lei da SAF, em SAFs. E aí, de modo muito sintético, comparando o que a lei da SAF trouxe de novidade e que não tinha naquelas leis, o que é que você pode destacar? Pergunta ótima. Primeiro, a Lei Zico, que é seguida no seu modelo pela Lei Pelé, são leis, vamos chamar, formalistas. Elas indicam clube, vire empresa ou constitua uma empresa. E acabou. Em outras palavras, ou a gente vai fazer uma figura aqui, tentar é, usar uma figura para representar essa situação, é mais ou menos como um leão que nasce em cativeiro, no circo, aqui no Brasil, e depois de algum tempo, muito tempo, é, transportado e solto é,
a savana africana, né? Ele vai ser devorado em segundos, minutos, por pequenos mamíferos, não necessariamente por grandes, porque ele não entende, ele não é da sua natureza aquele ambiente selvagem, né? Ali, Pelé e Pelé induziram a passagem de um ambiente controlado, subsidiado, que era o ambiente clubístico, subsidiado pelo Estado desde o seu surgimento, para esta selva de pé, para esta selva capitalista, sem que se fizesse ou se instituíssem normas que contribuíssem para este movimento, né, de passagem, adaptação, etc. Então, quando a gente fala, a Lei Zico, ela cria o clube empresa. O que é o clube empresa? O termo é um termo ruim, né? É a empresa que se dedica ao futebol, que é criada pelo clube para se dedicar ao futebol, sob qualquer forma prevista no Código Civil. Então, sociedade limitada, sociedade anônima. O Red Bull é um clube empresa, né? Por quê? Porque é uma sociedade limitada que joga futebol e que se sujeita ali à Lei Pelé, via as demais normas e incidentes, como o Código Civil, né? A SAF não é um clube empresa, né? É uma espécie de companhia, é um subtipo, melhor dizendo, de uma companhia associada, mas não é um clube empresa, porque ela tem uma natureza própria, né? Então, eles são formas jurídicas que convivem, mas além disso, o que a gente faz, né? Em primeiro lugar, a gente idealiza aqui um subtipo de companhia. Por que eu falo companhia? Porque a SAF, a sociedade anônima, é, que difere de uma sociedade anônima convencional, porque tem um objeto específico e que não pode ser modificado, que é jogar ou operar o futebol, né? Essa é a grande diferença em relação a todas as demais sociedades anônimas que têm quaisquer outros objetos mercantis, né? E por ser um subtipo de sociedade anônima, aplicam-se a ela aquelas poucas normas previstas na lei da SAF e todas as, né, demais normas previstas na lei das sociedades anônimas, exceto aquelas que conflitarem, né? Então, nós subtraímos da lei das sociedades anônimas aquelas que estão regulamentadas, que estão previstas na lei da SAF, e no mais, este é o diploma principal, o diploma de regência imediato da sociedade anônima. Então, aqui está a primeira grande diferença, né? Que é ambientar a SAF dentro da sociedade anônima e, com isso, aproveitar quase 50 anos, agora 50 anos, né? 45, agora 50, de doutrina, jurisprudência, etc, etc. O segundo e mais importante foi que, concebendo a SAF como um núcleo de um sistema, nós trabalhamos na sua lei própria uma série de satélites que gravitam e que informam toda a formação e que contribuem justamente para que o processo seja um processo que aqueles agentes, né, que fazem parte daquela moldura que eu falei no início, o clube e o investidor, né, tenham uma compreensão mínima de como vai se dar o funcionamento disto a partir de regras que são mandatórias, né, que não são inafastáveis. E aí a gente fala de governança, governação, de controle e publicização, uma tributação específica, formas de socorrer não é a palavra, né? Mas de tratar o enorme passivo que os clubes, quase todos eles têm, um instrumento único. Esse foi um problema daquele veto presidencial. O primeiro, e eu não conheço nenhum no planeta, pode existir, mas enfim, do que nós estudamos, nós não encontramos nenhum. O primeiro instrumento de financiamento do futebol no mercado de capitais, que era a debênture fut, e ainda com um outro aspecto que ele é muito caro para nós, autores aqui da lei da SAF, para mim, para o Mansur, que é esse instrumento, né, de contribuição para o desenvolvimento social e educacional,
que é a partir dos programas, né, dos convênios entre SAF e escolas públicas. Isso tudo aqui, é, e as regras que nós fomos montando de proteção do investidor de um lado e do clube de outro, ou do clube primeiro e do investidor na sequência, contribui para a formação deste ambiente que vai fazendo com que a adaptação ela ocorra paulatinamente até que se possa soltar aquele leão no Serengeti ou onde quer que seja, né? Exemplo disso, as ações ordinárias classe A, que são de titularidade do clube, que ali confere a ele uma série de direitos, né, que são direitos inafastáveis enquanto o clube tiver uma ação, ele pode ter uma ação de 1 bilhão de ações e que vai proteger elementos de cultura, de tradição, né, da relação existente entre a torcida, a região, a localidade e o time de futebol e o investidor, né? Então, nós estamos falando de coisas muito diferentes, né? São leis interessantes, importantes, mas seguir um caminho formal. Aqui não. Aqui a ideia é criar este ambiente, preparar o ambiente e dar os encaminhamentos para que esses agentes possam se relacionar e mesmo quando enfrentarem divergências no próprio ambiente, acharem as formas, né, de solucionamento dessas questões. Rodrigo, então saindo desse momento inicial e dando um, um salto até o presente, a gente tem aí um percurso de quase 5 anos da lei. E aí pedindo para a gente exercer uma espécie de visão panorâmica sobre esse período, na sua leitura, as principais transformações que a gente viu no futebol brasileiro no sentido prático e com um olhar especial, Rodrigo, que é um olhar que foi muito desenvolvido para mim a partir da leitura das pesquisas que o instituto que você fundou, o Instituto de Estudo e Desenvolvimento da E Sociedade Betaf. Anônima IBSAF, que ele faz, que é o chamado Mapa das SAFs, em que ele faz toda uma pesquisa relacionada às SAFs que existem no país. E obviamente que vão estar lá as SAFs que estão, por exemplo, em clubes de primeira divisão, vai estar lá o Cruzeiro, vai estar o Vasco, vai estar Botafogo, vai estar Curitiba, vai estar Bahia. Mas além disso, que é o que mais fisga a minha atenção, vai estar uma miríade de clubes nas mais diversas regiões do país, nas mais diversas divisões, que a partir da transformação em SAF passaram por um processo de transformação do seu próprio desempenho esportivo. E eu digo isso reparando muito, por exemplo, a quantidade de clubes novos que estão disputando a Série D. Talvez tempos atrás um clube novo não chegasse tão rapidamente a disputar uma Série D. Clubes que estavam mais ou menos esquecidos no cenário nacional, como o Atlético, por exemplo, o Ferroviária, que fazem, a partir da transformação em SAF, passam por um processo de profissionalização e chegam, agora estão disputando, por exemplo, a Série B. O próprio Cruzeiro, que depois de 3 anos amargando a Série B, ano passado ficou em segundo lugar, em terceiro lugar na primeira divisão. Enfim, pedindo para ti para fazer essa avaliação, mas tentando sair um pouco dos casos mais que chamam a nossa atenção mais imediatamente e exercendo esse olhar para o todo, para a gente ver que, o verdadeiro sentido da lei da SAF não era simplesmente ajudar os grandes clubes a saírem do lamaçal de dívidas e má gestão que eles estavam enfiados, mas era, na verdade, incentivar a atividade futebolística nas suas mais diversas formas, regiões e divisões. Então, uma colocação muito interessante a sua, né? O IBSAF, que é o Instituto Brasileiro de Estudos e Desenvolvimento da SAF, tem como propósito pesquisar. E pesquisamos, pesquisamos, pesquisamos e geramos informação, né? A última atualização que nós fizemos no primeiro trimestre, e logo mais sairá uma nova, nós detectamos ali 130 SAFs, né? Então, em 4 anos e meio, foi o momento daquela pesquisa, surgiram no país 130 SAFs. Se nós levarmos em conta que há registrados, há registro, né, na CBF em torno de 750 entidades, 130, a gente já está falando aqui de quase 20%, né? E de lá para cá, outras SAFs surgiram e várias SAFs importantes estão em curso, né? São projetos mais ou menos desenvolvidos, ou ideias, né, de SAF,
que se distribuem pelo Brasil, né? Então, a imprensa fala de SAF Fluminense, Avaí, Atlético Goianiense, Juventude, Santa Cruz, aí na sua cidade, que eu também considero minha cidade, você falou no início, nós temos escritório aí, o escritório é tocado pelo Daniel, né, Magalhães, que é seu vice-presidente, então eu vou muito para Recife, adoro a cidade e adoro o estado, né, e outros clubes que fizer, que aí que se fala, que falam eventualmente que vão passar por SAF, e nós expandimos para clubes pequenos, clubes médios, regionais, de vários estados do Brasil. Então, a SAF ela é uma enfim, não é que é uma realidade, ela faz parte hoje do sistema, faz parte é, do funcionamento esportivo, econômico e social, né? É algo irreversível. Dito isto, o que nós detectamos? Nós detectamos, e o que nós dizíamos, ao contrário do que tentava se imputar ao projeto de lei, dizendo que era uma lei complicada, feita para grandes, era uma... Dizendo muito pelo contrário, a lei da SAF é quase uma lei Lego, né? Ela se adapta, ela é feita de modo assim, ela vai se adaptar a qualquer, ou ela vai ter utilidade para qualquer formação que se pretender dar, desde a grande formação, um projeto mais ambicioso ou no auge da ambição, né, que contemple uma oferta, um IPO ou coisas desse tipo, até o projeto mais localizado de um pequeno clube local que quer ter uma organização mais concatenada com os meios, né, de preservação, captação de recursos, e é isso que a gente vê. Então, não há uma barreira, é uma lei ultrademocrática no sentido de se aplicar a qualquer um. O ponto, Rodrigo, que partindo da premissa de que nós temos 750 registros, em torno de 750 registros na CBF, não existe mercado, ambiente e dinheiro para 750 concorrentes. Aliás, não no futebol, em nenhum setor. Claro, só assim, há mais de 750 restaurantes, sem dúvida. Há mais de 750, sei lá, mercados, sem dúvida. Porque a gente está falando de um setor que tem as suas delimitações, até porque são 20 times que disputam a Série A, 20B, a C, D, aí local. Então, e as perspectivas de investimento, elas não são assim tão amplas no Brasil e no exterior, né? De modo que, e por fim, complementando, dentro é, deste ambiente e de perspectivas e de situações próprias, tanto na sua perspectiva do investido, né, da SAF de um clube, quanto do investidor, eu acho que há propósitos muito diferentes. Então, quem vai investir num clube como o Vasco, como o Botafogo, como o Atlético Mineiro, como o Cruzeiro, quer ser competitivo, quer estar lá no auge. Agora, o investidor que vai, sei lá, para o Azures ou para clubes menos expressivos, ele pode ter uma outra vocação, uma outra perspectiva, eventualmente formar jogador, espalhar jogador. Está valendo. Não há nenhum problema ético, moral, em relação a isso. Você não vai fazer, não tem nenhum sentido transformar o São Paulo em exportador de jogador ou o negociador de jogador. Agora, dentro da perfil, a gente tem um cenário que é muito interessante, né? Inclusive para gerar, formar novos jogadores, novos. Porque aqui a gente está falando de um país, de uma sociedade desigual, que tem no futebol uma das poucas perspectivas de mudança social. Se a gente cria uma grande indústria, uma indústria que vai atender as demandas locais e internacionais, a gente está falando de inserção, a gente está falando de mobilidade social, a gente está falando de perspectiva, a gente está falando de soft power, de muita coisa. É isso que o futebol tem que ser o maior soft power do planeta, né? Ou do Brasil, né? Para se afirmar planetariamente. Então é isso. A lei é uma lei
que pegou, uma lei que ela faz parte hoje do cotidiano de quase todo mundo, porque ou torce, ou não gosta, e a SAF está ali presente, e é uma lei que permite a adaptação em função das realidades e também dos projetos, né, que se pretende realizar a partir dela. Pensando nessa plasticidade da lei da SAF, Rodrigo, ou seja, o fato de que ela não delimita qual tipo de SAF vai ser criada, mas ela tende a se ajustar a cada idiosincrasia, a cada cultura, a cada especificidade do clube na qual ela é aplicada. Talvez um dos mal-entendidos que devem ser desfeitos é uma comparação que se tornou muito natural, especialmente pela como passou a ser veiculada na mídia a ideia de transformação em SAF, que é o fato de que necessariamente envolveria a alienação das ações, do controle da SAF para um terceiro, para um investidor. Eu acho que mais recentemente, sobretudo no caso de alguns clubes que no primeiro momento e até agora não apareceu, digamos, um investidor com a proposta boa o suficiente para adquirir aquelas ações, eu sinto que são cada vez mais crescentes a discussão sobre a criação da SAF pela associação, sem que essa associação aliene essas ações, pelo menos no primeiro momento. A gente, inclusive, já tem alguns exemplos disso aqui no Brasil. Eu penso no Fortaleza, América Mineiro, Atlético Goianiense, talvez pelo fato de que nenhum deles teve recentemente um grande desempenho esportivo. Esse modelo não ficou muito em discussão, mas, sobretudo, em face de algumas alterações recentes, pensando, por exemplo, na reforma tributária, por exemplo, esse assunto voltou à luz do dia e que passou a se discutir os benefícios da criação da SAF pela associação, independente da alienação das suas ações para um investidor, que é um modelo que você pode verificar mundo afora, não exatamente a associação detendo 100% das ações da SAF, mas se você pensar exemplos que a associação detém o controle, tem obviamente os exemplos dos clubes da Alemanha, você vai ter o exemplo dos clubes de Portugal, Benfica, Sporting, Porto, exemplo de clubes na Turquia, Besiktas, Fenerbahçe, Galatasaray, enfim. Pensando nisso, Rodrigo, o que é que você vê de vantagem em uma associação hoje, em termos organizacionais, em termos da governança, em termos do aprimoramento dos processos internos dela, em ela realizar a criação da SAF, ainda que no primeiro momento não tenha um investidor batendo na porta para fazer as aquisições das respectivas ações? Então, vamos lá. Em primeiro lugar, né? Você tocou em vários pontos aqui, todos muito importantes, e pontos que nós poderíamos, em cada um deles, falar uma hora, né? É, eu vou tentar desmembrar aqui enfim, a riqueza dos seus comentários, né? Em primeiro lugar, a SAF não é uma solução em si, tá? É, se não houver um projeto que parta de algumas perguntas. O que o time, o que o clube o que ele foi, o que ele pretende ser. Talvez seja o que ele é. Não quero ser exatamente o que eu sou hoje. Tá bom. Mesmo assim, as respostas têm que ser dadas, têm que ser continuadas. Como eu vou ser, continuar a ser, ou como eu chegarei a ser. O que eu pretendo, né? Você pega um time tradicional do Nordeste que jogava a Série A e hoje está na Série C, Série D, eu acho que ele não quer ser Série D, quer voltar. Então, já o que eu era, o que eu sou, onde eu quero estar, com quais recursos, como eu vou obter esses recursos e com quem eu vou seguir essa trajetória, né? Então, para se fazer um projeto de safra, grosso modo, essas perguntas têm que estar respondidas. E dentro delas é com quem eu vou fazer, né? Se não houver essa percepção, o projeto de SAF é um formalismo que não vai funcionar, né? Eu lembro que, no âmbito daquelas discussões internas do São Paulo, eu tive uma reunião com o Abílio Diniz, e foi no auge de uma crise política do São Paulo, que acabou resultando na renúncia do Carlos Miguel Aidar. E eu fui levar para ele, como uma saída para a crise, o projeto de SAF, que ainda, na época, era unívono. Ele me ouviu, me ouviu, me ouviu, me ouviu. Não por muito tempo, porque eu não tinha paciência.
e tinha razão de não ter paciência, tinha mais o que fazer, ficar me ouvindo ali. E ele fala, olha, eu nunca vi uma ideia tão ruim para o momento que a gente está vivendo. E alguns amigos que estavam comigo, que achavam que eu, Abílio, ia soltar rojão, ficaram assim, olhando assim, por que ruim, Abílio? Porque hoje o São Paulo está com vários problemas, denúncias disso, de aquilo, incompetências, corrupção, etc, etc. Se a gente der como solução a criação de uma SAF, este mesmo grupo vai criar a SAF e vai se encastelar dentro da SAF, e vai se apoderar de tudo, sem nenhum mecanismo de proteção. Tá? E eu fiquei decepcionado com aquele momento, mas entendi o que ele estava dizendo, né? É, depois eu dei para ele uma solução que a gente implementou e a coisa caminhou do jeito que ele queria, mas o fato, e para responder a sua pergunta, é o seguinte, eu acho que é, constituir uma SAF, nós temos um elemento novo agora, que é a reforma tributária, né? O desfecho da reforma tributária acabou criando uma carga maior à associação do que a SAF. Então, veremos possivelmente, se não houver mudança na lei, clubes criando SAF para ter uma carga menor, né? E aí nós vamos projetar o sistema político para aquela SAF. Isso não vai levar a lugar nenhum. Eu acho que o clube criar uma SAF sem responder aquelas perguntas e sem ter um encaminhamento para elas é um mero ato formal de reorganização, é, que não vai mudar o seu patamar e não vai se recuperar, não vai. Então, eu acho que é possível, mas eu não sou um grande entusiasta, Rodrigo, do fazer por fazer. Eu acho que o fazer tem que ser feito com um propósito, que é direcionar, levar ou atingir aquela meta. Então, se a gente for pegar os três clubes maiores aí da sua ou da nossa cidade, o Esporte, o Náutico e o Santa Cruz, a SAF tem que levar em conta isto, né? Para onde vamos com essa história toda. E aí eu conecto com o seguinte, e nós temos que tomar cuidado com algo que não me parece ser, exceto num processo manipulado, o real sentimento do torcedor. O torcedor, ele não tem uma vinculação de propriedade, a sua grande maioria, mesmo o sócio-torcedor, né? O clube, portanto, ou melhor, o time de futebol, ele não pertence ao torcedor. Jurídica, contábil, econômica e sei lá mais do que mente, ele pertence ao clube. E o clube, com pouquíssimas exceções, ele projeta todas as complexidades da vida civil, da vida política, dos enfrentamentos grupais, das apropriações ou das coisa pública ou quase pública pelo privado, um patrimonialismo excessivo, corrupção privada, corrupção, tudo isso, né? E esse caldo levou a essa crise generalizada que nós vemos em grande parte dos clubes brasileiros, clubes de primeira divisão, etc. Então, o fato de ter um investidor não é um problema, né? Porque hoje o time já tem um dono, e o dono está fragmentado, no final, quem controla é o controlador, vamos chamar gerencial, que é o político que exerce ali uma influência e domina o grupo que tem mais votos, que não botou um real para ter aquela posição. Então, uma espécie de demonização que se tentou fazer de investidor, eu acho que ela é míope, eu sou míope, tá? Então tem uma crítica, questões, eu sou míope. Né? Ela é míope porque precisa-se de um instrumento como esses óculos aqui para corrigir aquela falta de visão que eu tenho quando eu não estou usando, né? Essa mágica, esse negócio mágico que se criou para eu ver. Então a SAF ela traz essa mágica e mais, com 130 casos já se pode hoje olhar e entender onde que se errou,
por que que um modelo não foi tão bem sucedido, por que isso foi, constituir e criar num acordo de acionistas, né, entre o clube e o investidor, situações que protejam mais aquelas que são ou que não foram tão detalhadas em processos anteriores. Então, o investidor ele é a solução. O que importa é tentar encontrar o investidor adequado, né? Que nem sempre virá. Eventualmente, o investidor é o que está ali, né? Há clubes, há situações de clubes que ele não tem caminho, ele tem uma dívida gigantesca, não tem dinheiro, não tem luz para pagar. Foi um pouco o que aconteceu com o Botafogo. O Botafogo não tinha alternativa. Era aquele ou não era aquele. Mesmo assim, eu acho que o Botafogo, no frigir dos ovos, está numa outra posição, e o projeto de SAF é um projeto bem sucedido. Eu lembro, Rodrigo, que durante o curso na CBF Academy que você liderou, numa das aulas com o Guilherme Bellintani, eu fiz uma pergunta para ele em que justamente eu frisava um ponto da associação, que era o seguinte, de que uma das marcas da gestão dele enquanto presidente da Associação do Bahia foi justamente o esforço que ele fez em democratizar o acesso ao clube e democratizar o acesso em termos da deliberação, como caracterizado, por exemplo, no aumento da presença de sócios do clube nas decisões. E aí eu fiz uma pergunta para ele dizendo em que medida, no momento da alienação do controle para o Grupo City, isso era uma questão que ficava na cabeça dele, de que, enfim, de que esse lado associativo do Bahia acabaria ficando, obviamente, represado, dado que você teria um controle. E aí ele retrucou dizendo que isso é uma coisa que ele sempre pensava e é uma pergunta que ninguém nunca fazia para ele, mas que de fato era uma das coisas que mais inquietaram ele durante todo esse processo. E aí, ainda dentro disso, quando você fala de que no momento que criar a SAF e tiver um controle, não vai mudar muito do que já tem hoje em dia, porque de fato já tem grupos políticos tão sedimentados, fossilizados dentro do clube que exercem seu poder intergeracionalmente, que já tem um controle, mas o controle sem nenhum tipo de responsabilidade, porque a pessoa não colocou um centavo dentro do clube e os desmandos que ocorrerem lá dentro não vão doerem no bolso dela. Mas pensando, se a gente Só pensasse um em. comentário, me permitir, se a gente pegar, por exemplo, os conflitos que vemos aqui em São Paulo, no Corinthians e no São Paulo, guerras, os clubes estão em guerra, grupos assim matando uns aos outros e que não há caminho possível para que torcedores ou quaisquer agentes consigam libertar o futebol de intenções próprias e que são essas intenções travestidas de são paulinismo ou corintianismo, mas no fundo são guerras de poder, tá? E aí quando se olha, por exemplo, para Vasco, para Botafogo, que passam por conflitos, são conflitos societários, cujas soluções estão sendo encontradas no judiciário. Um gosta, outro não gosta, e nós somos advogados da 777, então, estamos sofrendo aqui decisões e lutando para rever decisões que nós reputamos absolutamente equivocadas, mas o fato é que você tem soluções, encaminhamentos, de modo que os times continuam bem ou mal, ou eu vejo o caso do Botafogo, né? Agora, os clubes não, então os clubes estão, de alguma forma, sequestrados por um sistema que, quando ele se desajusta, não tem saída. Eu lembro de que há 4, 5 anos, por exemplo, 6, talvez eu erre, o Daniel vai me corrigir, o Santa Cruz, por exemplo, começou o Campeonato Brasileiro até a quarta, quinta rodada. Eu lembro que tinha o Grafite, que vinha do São Paulo, meu time, e, em primeiro lugar. Em 5, 6 anos, ele saiu de série. Ficou sem série, Rodrigo. Como é que pode um time como Santa Cruz ficar sem série, né? Para usar aqui Pernambuco. E podemos usar vários outros exemplos de. Então, dentro do associativismo, não há caminho para interrupção de um processo de autodestruição. Ou ele demora muito tempo e o resgate ele virá a um custo muito alto. Como é que vão fazer o São Paulo? O Corinthians tem 3 bilhões em dívida. Quanto tempo vai demorar para que isto
né, possa se... Veja, o Botafogo tem uma dívida. Em pouco tempo, você já está recuperação judicial, uma briga societária, vai sair em algum lugar. Corinthians e São Paulo, Santa Cruz e outros, até que venha um movimento, eles ficam ali cozinhando numa crise sem fim, né? Então, mesmo no problema, a SAF encontra mecanismos para tentar viabilizar saídas, coisa que o clubismo não tem. Sim. E de fato acaba que a falência do associativismo serve a um conjunto de interesses de pessoas que nesse ambiente conseguem perenizar o seu poderio. Tem um artista aqui de Pernambuco, Chico Sainz, que era da Nação Zumbi, ele tem uma frase que é muito sintomática nesse sentido, que é quanto mais miséria tem, mais urubu ameaça. E é um pouco esse o cenário que a gente vê no futebol. Vindo para um assunto que está lá na ordem do dia, Rodrigo, que é relacionado a outro daqueles que era inicialmente um dos grandes empecilhos à criação de empresas no futebol, que é a questão da carga tributária, que historicamente aqui no Brasil as associações usufruíam de um conjunto de privilégios e isenções, e estou falando de associações em termos geral, já que as isenções elas diziam respeito tanto a pequenas associações que disputam esportes olímpicos, quanto a associações de receitas bilionárias, como são casos, por exemplo, de alguns dos clubes da Série A. E aí a gente teve a lei da SAF, que, como você falou, criou o regime de tributação específica do futebol. No momento seguinte, a gente teve a reforma tributária, que, como você também ressaltou, acabou dando uma tributação específica para as SAFs, que ficou mais baixa do que para as associações. Sendo que mais recentemente, na semana passada, a gente teve o lado positivo, que foi a aprovação da alteração da lei da SAF do projeto do senador Rodrigo Pacheco. Teve também, dessa vez, somente na Câmara por enquanto, a aprovação de um PLP que contou com o apoio de dirigentes de várias associações, dos presidentes das federações, que dá novamente um conjunto de privilégios tributários às associações, sob o pretexto de equiparar os regimes. Dá nominalmente já um regime, uma tributação menor para as associações e com a possibilidade de utilização de créditos fiscais que as associações têm, essa tributação vai poder chegar, segundo estimativas, a 1,8% de imposto sobre a receita bruta, enquanto as SAFs vai ficar submetida ao regime de 6%. Diante desse desenho, como é que você lê os impactos positivos que a reforma tributária prometia ter nas SAFs e os riscos desses impactos positivos irem por água abaixo se esse PL for aprovado no Senado e depois sancionado pelo presidente? A reforma tributária não prometia nada de positivo, ao contrário, né? Era um ataque a um sistema que vinha de se formar, que continha um regime específico ou especial, porque tinha um motivo para isso. Futebol, até a SAF, era uma indústria que estava incentivada, é uma indústria que foi beneficiada pelo Estado naquilo que deveria reter e recolher, não recolhia, então se apropriava de modo geral, as minhas exceções têm indevidamente, de apropriações indébitas, gerava passivos de todas as naturezas, trabalhistas, etc., etc., e consumia, então, a riqueza coletiva, não em favor necessariamente de times, mas daquele patrimonialismo que a gente falou, pelos absurdos que acontecem, etc., e até penalizando para poucos uma riqueza, ou concentrando em poucos uma riqueza que deveria ser coletiva. Tá? Muito bem. Quando nasce a SAF, quando nós concebemos a SAF, apesar desta indignação como cidadão, que não faz sentido um clube social que fica aqui no centro, no bairro mais rico de São Paulo, portanto, um dos bairros mais ricos do país, ou dos bairros mais ricos da Faria Lima, gozar de isenções, né? Eu não estou falando de aqui nem de associação de futebol, que pratica futebol, estou falando de clube social que pratica atividade de modo amador e que gosta desse negócio. Como? Eu lembro que depois que passou
esse debate, né, passou a SAF e começou a reforma tributária, deu a relatória, o dirigente de um clube desse, eu conversava, a gente precisa se unir para que a gente... Eu falei assim, mas qual a justificativa de um clube desse não ser tributado? Não faz... É que só filho de gente rica, fica aqui passa a tarde nadando, jogando bola, como é que ele vai tributar? Né? Então, esse é o contexto do clube, que foi historicamente desta forma e que passa a desenvolver uma atividade empresarial que é protegida por esta lógica, tá? Apesar desta percepção que eu tenho, nós nunca quisemos atacar o clube. Ao contrário, nós só dizíamos, a SAF precisa ter uma tributação própria. Para quê? Para que a gente crie um ambiente que, ao contrário de ser gerador de passivos, seja gerador de riquezas. Para isso, o regime tributário é importante. Tão simples quanto isso. E não se tocou e não se mexeu em absolutamente nada do associativismo. Tá? Não havia aqui uma concorrência, não. Não é esse o propósito. O propósito é só criar. E como nós vamos desenvolver um novo mercado, precisamos atrair o interesse do investidor, que vai colocar dinheiro do proprietário do futebol, que é o clube, e vão nascer aí relações jurídicas que vão atrair a incidência da norma tributária, de modo que o fisco... Pô, é tudo novo. Para isso faz sentido um regime especial. Por quê? Porque você está estimulando a geração de riquezas e arrecadação. E a nossa SAF nasce, então, com esta perspectiva. O TEF previa 5% de tributo, incluindo aqui todos os tributos federais e contribuições, basicamente imposto de renda, PIS/COFINS, contribuição social e aquelas contribuições da lei, não vou lembrar, 8245, não lembro qual é o número da lei, é, nos primeiros 5 anos, e a partir do quarto ano, do sexto ano, desculpa, a alíquota cairia para 4, mas aumentaria a base, porque nos primeiros anos não haveria a tributação sobre negociação de jogador e um regime eterno. Eu fui contra esse regime eterno. Eu achava que o regime deveria ser transitório até que a SAF se acomodasse no sistema e depois ela passaria por uma tributação como qualquer outra empresa, mas o Congresso, curioso aqui, tá? O Congresso achou que esse regime deveria para estimular. Eu acho que fez bem, acertou, ficou muito legal. Quando vem a reforma tributária, de um lado, joga a tributação dos clubes lá para cima, porque, primeiro, reconhece o clube como um contribuinte e não prevê um regime especial para o clube, que é um problema, né? Teria que entender e ver, porque da mesma forma que tem aqui um clube nos Jardins, há centenas de clubes espalhados pelo Brasil que têm uma função realmente importante na sociedade, nas comunidades. Não que o nos Jardins não tenha, tem, mas é que esse clube tem capacidade contributiva, os demais não têm. Então, eu acho que a solução ela acabou não sendo como deveria, tá? Mas em relação à SAF, lembrando, né, que depois do sexto ano passaria a ter uma alíquota de 4% sobre o todo, de modo geral. E a reforma tributária ameaçou passar de 4 para 8,5, ou seja, era um aumento quase inviabilizador. Por que inviabilizador? Porque a tributação da SAF, Rodrigo, é sobre receita. Então, se a SAF tiver um prejuízo, ela ainda vai recolher sobre receita. Então, esse número efetivo ele é muito grande, porque a gente não está desconsiderando aqui custos, despesas e assim por diante. É muito alto esse número, é brutal o número, né? E depois de negociação, vai, vem para cá, etc., a SAF ela foi contemplada na reforma da Constituição, né? E está ali, existe. Dentre as atividades que podem ter um regime especial, o futebol desenvolvido por SAF é uma das atividades, e depois, quando se consegue ou se mantém os regimes, a SAF ela preserva o TEF, mas com um aumento, né? Ao término, né, dessa fase toda de implementação do IBS e do CBS, a carga vai ficar em 6%. Então, a gente está falando, de toda forma, de um aumento de carga de 50%. É muito grande.
Pensando, agora já se caminhando para as perguntas finais, Rodrigo, pensando que, de fato, essa uma transformação tão brutal da tributação, apenas, enfim, pouco tempo depois da criação da lei, como você falou, uma majoração de 50%. Não tenho dúvida que essa, por exemplo, essa insegurança jurídica resultante disso é um dos motivos que, por exemplo, um investidor estrangeiro, por exemplo, antes de passar a investir no futebol brasileiro, pensa duas, três, quatro vezes. Sabendo que você está em contato direto com esses investidores que estão estudando possíveis investimentos aqui no mercado brasileiro, quais, além desse, você diria que são os inseguranças jurídicas centrais que fazem ainda hoje, a despeito da existência da lei da SAF, que obviamente, como você falou, ela não é uma solução em si, jamais poderia ser, que faz com que ainda exista certa hesitação em se aplicar um montante relevante de capital no futebol brasileiro. Tá? Uma dessas seguranças, eu acho que a gente, de alguma forma, ajuda a resolver com a reforma que foi aprovada semana passada, né? Porque você imagina que a lei diz que a SAF não resolve, não é responsável pelas obrigações do clube, mas a lei ela se preocupou com vasos de alimentação por via de RCE, dividendo, etc., né? Mas o fato é, não responde. E aí uma construção interessada, que inicialmente é, é recepcionada por tribunais, desconsidera o que a lei diz e responsabiliza a SAF por obrigações do governo. Isso foi um processo de 5 anos que está sendo cada vez mais, eu acho que pacificado. Tem uma decisão recente muito importante no caso do Cruzeiro do TST, que de alguma forma direciona a discussão, até porque eu estive nos tribunais, alguns tribunais, em debates, conversas, a SAF é a solução para o clube, a SAF é a solução para o passivo, a SAF é a solução para o credor, porque se ela não vier como uma forma de gerar riquezas, como é que o Corinthians vai pagar 3 bi em dívida? Não tem como. Ele fatura 1 bi por ano, em torno de, tem um clube, gasta 1,2 bi por ano. Não estou assim, não estou números são exatos, né? Ele é deficitário porque precisa ser competitivo para enfrentar Flamengo e Palmeiras. Ele não vai pagar esses 3 bi, mas nunca, né? Então a SAF é uma solução. Então esse é o primeiro ponto, acomodação, né? Então muito investidor grande, opa, deixa a gente ver como é que isso vai se acomodar. Esse ponto que você falou é algo que não tem a ver com o futebol, tem a ver com o nosso país, né? As regras começam a ser aplicadas com o jogo, assim que o jogo se inicia, e no meio do jogo, o Estado ou governos mudam a regra. Foi no setor elétrico e foi no futebol, e esse era um argumento. Como é que a gente pode, depois de 3, 4 anos, né, quando se discute, que a gente tem algo que foi anunciado como uma só, a reforma já pega e já muda isso? Quer dizer, agora foi a reforma, depois vai ser. Então, essa é uma questão de insegurança que o investidor ele vai ter que conviver com o nosso país. O investidor que vem para o país, ele, infelizmente, vai ter que conviver, e o problema é que ele precifica isso, né? Então, ele vai acabar custando mais caro, porque para correr o risco, o retorno que ele vai querer é um risco maior. E o terceiro ponto, que eu acho que é um ponto muito importante, e não tem a ver com a SAF, mas a SAF já está tangenciando, é que nós precisamos de uma liga. Nós precisamos de uma liga que se organize, que pense em produtos, que pense em organização, que pense em momento, quando você pega na Inglaterra, os horários dos jogos feitos para cá, para lá, pensando, né, que insira normas complementares de fair play, que estabeleça padrão de produto, de segurança para o investidor, para os agentes internos, jogadores, comissões técnicas, para as SAFs ou clubes e assim por diante. A Liga mudou o parâmetro ou padrão do futebol italiano, do futebol inglês e de outros, né? Você imagina, como é que pode um time... você imagina, sabe o tamanho, quantos habitantes tem Manchester para ter dois times aqui, ou quantos tem Liverpool? Tudo bem que Liverpool é a cidade dos Beatles, etc. Mas como é que pode São Paulo, com uma cidade quase 15 milhões, grande São Paulo, quase 15 milhões de habitantes, três times gigantescos, não ter torcida no Japão, na China, na África, assim, é um negócio... E a Liga, ela ajuda, né? Eu acho que ela
ela, a partir do momento em que o investidor ele olha e sabe que as regras elas são instituídas por uma entidade que tem como propósito o desenvolvimento daquele ambiente, que é a La Liga e assim por diante, a Premier League, ele passa a ter no âmbito aqui autorregulatório, né, no âmbito privado, uma sensação maior de segurança. Então, eu acho que a Liga, ela é algo que já deveria ter sido é, provocada pelo Estado. Como os clubes não foram capazes de se organizar, eu acho que o Estado ele faz assim, o seguinte: você tem benefício daqui, você tem aqui, você isso aqui, você isso aqui, isso aqui. Ou vocês se acertam, porque eu tenho interesse, que isso aqui ajuda o país, contribui social, econômica, esportivamente, senão eu vou interferir nesse negócio. Não no futebol, porque eu não posso, eu sei, mas eu vou mexer em tributação, etc. O Estado não quis fazer, governos não quiseram fazer, quem aparentemente fará isto é a CBF, que tem uma gestão que está impondo uma série de mudanças muito interessantes. Calendário é um deles, fair play, é, que já se tentou lá atrás e não se conseguiu, e esta gestão atual foi decisiva para que a gente começasse a introduzir a noção e a trabalhar com essa ferramenta. E ela também fala que a liga é um tema, né? Se isso realmente caminhar, a questão é saber como é que, diferentemente do que aconteceu nos outros países, que era um projeto de clubes ou times ou empresas, aqui a CBF vai estar no meio. Eu acho que esse é o elemento a se considerar. Dito isto, eu acho que alguém tinha que fazer o que ela está fazendo e que venha para o bem do futebol brasileiro. E aí, para finalizar, Rodrigo, uma pergunta ainda conectada com essa. Eu lembro que teve, salvo engano, é uma dupla de artigos que você publicou na coluna Meio de Campo, no Migalhas, recentemente, que tratam sobre uma certa cultura do torcedor brasileiro, que é, digamos, o stakeholder principal de uma SAF. E aí, conectado a isso, em que medida você acha que o torcedor é uma possível insegurança jurídica para um clube de futebol? E vinculado a isso, em que medida você acredita que, por exemplo, o aprimoramento da comunicação institucional de uma SAF, por exemplo, com os seus stakeholders, com os seus torcedores, pode um pouco transformar um pouco essa relação do clube com o torcedor para que ela seja não menos apaixonada, mas em vários momentos menos pautada em tantas demonstrações de racionalidade, de mediaticidade, de uma falta de paciência febril. Eu vou tentar construir a partir aqui de uma proposição do Mário Celso Petralha, que fez um trabalho assim, que ele construiu algo notável e que o credencia a, a, a ser identificado como o maior dirigente de futebol da história do país, né? Não sei se já tiveram a oportunidade, é notável, é inacreditável como ele transforma, né, um clube que era pequeno, numa cidade que não é a protagonista do futebol brasileiro, na potência que é ali o Atlético Paranaense. E eu até usei nessa dupla de artigos essa proposição que o torcedor brasileiro não gosta, ele é apaixonado não pelo time, mas por vitória. Quando o time perde, ele se revolta, vira, briga, xinga, quer bater, etc. É contra objeto de amor. Você não faz isso com a sua mãe, você não faz isso com o seu filho. Quer dizer, pessoas doentes fazem, né? Mas a relação é uma relação aqui um pouco diferente, né? Eu vou tentar somar isso, Rodrigo, o fato de que o futebol no Brasil, ele é uma das válvulas, né? É um dos aspectos, né, que igualam pessoas, o torcedor rico ou pobre, ele tem a mesma felicidade, tá lá no campo, é uma forma, eu acho que, de extravasar, eu acho que é uma forma de alegria, né? É uma forma de... Então, essa relação que a gente tem, ela é cultural, é, e dificilmente a gente vai mudá-la. Mas é muito diferente da relação que o torcedor argentino tem. O time argentino perde, a torcida, assim, claro, você tem casos específicos, mas você vê aquela massa cantando, e o orgulho de ser, né? O torcedor é diferente brasileiro, né? O time começa a perder, ele abandona, ele xinga, ele se torna violento e assim por diante, né? Uma característica.
Como mudar? Eu acho que envolve coisas muito maiores. Desenvolvimento do país, mais educação, menos desigualdade, mais oportunidades, coisa que o futebol em si não vai resolver. Tá? Então, como a gente vai ter que lidar com isso, eu não acho que seja necessariamente uma questão de segurança jurídica. Eu acho que é mais de que segurança pessoal, né? Porque essas provocações, elas, quando bem administradas, elas não vão fazer com que contratos sejam rompidos, né? Eu acho que seja a questão da torcida que levou ao caso do Botafogo ou do Vasco. É muito mais o clubismo que surge contra algo que estava contratado. Mas eu acho que vai possivelmente inibir. Você imagina aquelas famílias tradicionais europeias e americanas que não gostam de exposição, que têm trabalhos de legado, querem ganhar dinheiro, sabem ganhar dinheiro, não vão perder dinheiro, mas não estão preocupadas com retorno em 1, 2, 3 anos, mas é uma questão. O cara chega aqui, vai tentar fazer um investimento, aí descobre que a torcida uniformizada vai para a porta do escritório de um investidor, joga rojão, ameaça matar, e fala, eu não preciso desse negócio. Então a torcida, achando, eu não acho que é a torcida, eu acho que são poucos vândalos que acham que estão ajudando, ou nem acham que estão ajudando, mas precisam extravasar, que acabam prejudicando multidões, né? Multidões que também não vão, porque faz parte da nosso amor à vitória e não amor ao clube. Então, é uma questão cultural que a gente precisa debater, Rodrigo. É um debate que nunca aconteceu. Eu acho que os clubes têm um certo receio de debater isso. A SAFs tem receio de debater, mas a sociedade precisa debater, né? O comportamento, a relação, como é que isto, no final das contas, acaba prejudicando. Basta ver o caso do São Paulo, né? Muda-se o técnico, já cria-se imediatamente uma ira, né? Um movimento de irado, e que não se deu oportunidade, talvez não fosse o treinador, mas criou-se dívida, torcida se afasta, um time ladeira abaixo. A culpa aqui é da torcida, sobretudo, né? Claro que os dirigentes podem ter errado, mas foi a torcida que não contribuiu. Então, eu tratei ali a torcida como um possível passivo, né? É passivo nesse sentido, porque ela pode prejudicar muito pela relação de necessária vitória que se exerce. É muito mesmo, por exemplo, da torcida argentina voltando, a identificação, ela é cultural, ela é moral, ela é ética, ela é estética, ela tem a ver quase com uma razão de ser, né? E nos momentos de baixa que você mostra a nossa torcida é uma torcida voltada pela vitória. Então, o debate é importante, eu acho. Ele é necessário em todos os níveis, local, regional e o nível nacional também. É isso, Rodrigo. Para quem quiser mergulhar E nesse não debate. falamos de projetos, hein? Não falamos de projetos. Fica para a próxima, né? Rodrigo, eu queria, aqui em nome da comissão, agradecer a sua disponibilidade de estar aqui com a gente. A gente, obviamente, sabe, dada a sua solidariedade com esse tipo de iniciativa, que você está mais do que aberto, mas ainda assim, muito obrigado. A gente espera, obviamente, contar com você com as próximas iniciativas que a gente está pensando. A gente está articulando, especialmente sob a liderança do vice-presidente Daniel, um evento que a gente vai realizar na sede da OAB sob a bandeira da comemoração de 5 anos da lei da SAF. A gente, obviamente, espera contar com você e com outras pessoas, tanto aqui de Recife quanto de fora, para a gente mergulhar nesse assunto durante uma tarde. A gente em breve deve estar soltando a data disso, além de outras atividades que a gente está programando. Só para terminar, queria pedir, Rodrigo, se você pudesse, o que é que você diria para um jovem advogado que está, por exemplo, na universidade e gosta muito de futebol, olha esse universo das SAFs com muito desejo de trabalhar com isso? Qual é o conselho, a sugestão que você diria, você na sua condição de sócio do escritório com vários advogados mais novos, estagiários e professor? Então, estude profundamente direito civil, direito empresarial, direito societário.
Se você estudar tudo isso e souber isso, você vai ser um grande operador da lei da SAF. Então é isso. Não sei se é a resposta que você imaginava, mas é o que eu aconselho aqui a quem vem conversar comigo. E aí essa pessoa vai estar bem preparada para ah, 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 trafegar por um mercado que já está em formação e que, se os movimentos certos forem feitos, nós teremos, se não o maior, pelo menos o segundo maior mercado do planeta. E aí, só complementando para esse jovem advogado, leia também Futebol, Mercado e Estado, comentários à lei da Sociedade Anônima de Futebol, as colunas Meio de Campo no Migalhas, e acompanhe sempre o que o Rodrigo faz, porque é sempre uma aula como essa que a gente teve aqui hoje. Então, mais uma vez, obrigado, Rodrigo. Obrigado para todos os membros da comissão que estão aqui. Vou fazer esse agradecimento na figura do Daniel e abrir também para você, Daniel, como vice-presidente, fazer aqui as palavras finais. Obrigado aos dois Rodrigos, né? Acho que foi ótima aqui a exposição do Rodrigo, como sempre. Agradecer a disponibilidade dele e saudar aqui todos os que ficaram acompanhando aqui atentamente essa aula. Acredito, né, Rodrigo presidente aqui, que o webinar de hoje vai ficar salvo, né, no YouTube da comissão aqui da OAB. Então, acho que outras pessoas também vão ter a oportunidade aí de, no tempo adequado, ter acesso aqui a essa aula. E, enfim, já estamos aqui ansiosos pensando nos próximos capítulos aqui, tanto desse webinar quanto do nosso evento aí presencial em Recife. Então é isso. Obrigado, Rodrigo. Parabéns aqui pela essa iniciativa e parabéns, Rodrigo Monteiro de Castro, pela excelente exposição também. Foi uma honra, Daniel e Rodrigo. E demais membros da comissão. Então é isso, pessoal. Confiram, o vídeo vai ficar disponível no YouTube ainda hoje. Então, continue acompanhando não só esse, como os próximos vídeos que virão e as demais atividades. Um abraço. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.